Olá, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde, Silvana. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Simone. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Como vocês estão? Olá, boa tarde. Seja muito bem-vinda à aula semanal número 4. Essa aula acontece toda quinta-feira, às 17 horas. E para quem que é essa aula? É para quem quer aprender sobre atrair e gerar resultado para seus clientes, direcionadas para terapeutas, tá? E na aula de hoje, vamos falar sobre como evitar erros que afastam clientes sem você perceber. Seja muito bem-vinda aqui à nossa aula de hoje. Vamos lá para a nossa aula, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um minutinho. Compartilhar. Acho que está compartilhando já, né? Tá compartilhando. Vamos lá. Só ajeitar aqui. Então, vamos lá. Como evitar erros que afastam clientes sem você perceber? Aqui hoje temos três etapas, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui três etapas que ocorrem quando afasta os clientes da terapeuta. Vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Deixa eu aumentar a fonte, gente, porque eu acho que tá pequeno. Pronto. Acho que agora tá bom. Deixa eu mais para cá. Pronto. Vamos lá. Etapa número 1, tá? Desses erros, né, que afastam os clientes aí das terapeutas. Ó, falar como profissional, tá? Esse é o erro número 1. Você está falando como profissional, tá bom? E o que que acontece, né? Quando você fala como profissional, você começa a usar linguagem técnica. Você fala muito do técnico, do que você faz, das suas ferramentas, e isso afasta os clientes, tá? Então, um exemplo aqui, você fala assim: trabalho com hipnoterapia, trabalho com tal técnica. Você só está falando sobre técnicas, e isso afasta seus clientes. E aí, né, ó, trabalho com reprogramação mental, outro exemplo aqui. Então, o seu cliente, ele não quer muito saber o que você está usando, ele quer saber o que vai resolver na vida dele, tá bom? Então, evite de estar falando sobre sua técnica. Você tem que falar mais do que o seu cliente sente, porque isso afasta. Essa é a primeira etapa, tá? Isso afasta. E por que que afasta? E por que isso acontece, né? Porque você afasta o seu potencial cliente, tá? Ele chega ali nas suas redes e, e vê você falando muito sobre sua técnica, então ele não entende a sua técnica. Ele quer entender, na real, ele quer entender o que você faz na vida dele, qual é a transformação. Então, você acaba afastando o seu potencial cliente, aquele que já está ali, né, na sua rede, ou aquele que chega e, e o
seu vídeo, as suas publicações, vai mostrar, porque as redes acabam fazendo essa entrega, né? E aí, quando ele bate o olho naquilo, ela está falando sobre a técnica dela. Mas e aí? Assim, o cliente comum, ele não vai entender. Outros clientes, sim, se já são da sua área, né? Terapeutas. Ele pode até entender. Mas, assim, o que vai chegar mais é o cliente comum. E aí ele não vai entender o que você está falando, tá? Porque ele não vai entender a sua linguagem técnica. Ele vai querer saber da solução. E aí, né, que eu já falei aqui, ó, ele não entende no fundo o que sua técnica faz. Ele nem sempre vai entender. E aí, o que que vai acontecer, né? Porque, ó, a mente dele não processa. Então, assim, é difícil, né, para uma pessoa comum entender o que o terapeuta está falando se ele fala muito técnico, né? Ele não vai entender. Ele vai entender se você falar a linguagem dele, tá? Se você não falar a linguagem dele, ele não vai entender. E aí, vamos aqui para a segunda etapa. Ó, conteúdo que ensina demais. Se você também colocar conteúdos que ensinam demais, ele vai ficar perdido. Postar só técnica ou ferramenta. Deixa eu ajustar aqui que ficou separado. Pronto. Postar só sobre a sua técnica ou suas ferramentas que você usa. Então, existem terapeutas que postam só sobre técnica, né? E faz várias postagens assim, e o potencial cliente, quando ele bate o olho naquele vídeo, naquela sua postagem, ele vai olhar assim, tá, mas o que que isso vai resolver para mim? Ela tá tipo assim, ela tá me ensinando para mim aprender o que ela faz, ou realmente ela vai ajudar na minha dor que eu estou sentindo agora, né? Ele não vai entender e ele vai ficar com muito conteúdo técnico e sem entender o que você realmente transforma na vida dele. Então, preste bem atenção nas coisas que você anda postando que talvez esteja afastando seus clientes, tá bom? E por que não fazer isso, né? Você dá muita informação, né? Quando você coloca conteúdo demais, quando você ensina demais, você está dando muita informação e vai fazer uma bagunça na cabeça do seu cliente, tá? E aí ele vai ficar nessa confusão mental. Será que é para mim aprender? Ela está querendo me ensinar o que ela faz? Ou é o quê? Né? Vai bugar a mente dele. Então, se você colocar conteúdo demais, que ensina demais sobre suas técnicas, também isso é um grande erro, tá? Então, preste atenção nas suas postagens, o que você anda colocando nas suas redes, que está afastando o seu potencial cliente. Ó, aí isso vai fazer o quê? Vai criar um distanciamento. Ele vai parar de te seguir, ele não vai querer mais saber dos seus conteúdos, né? Então, você vai criar uma grande distância aí entre você e o seu potencial cliente, mesmo os que já estão na sua rede ou os possíveis que podem chegar e ver que é muito técnico e eles param de te seguir, tá? E aí é isso, entre você e o seu cliente fica esse grande distanciamento. Então, reveja aí o que você anda fazendo, que você está ficando sem cliente, se você está postando, se você não está postando, o que você está
fazendo que afaste o cliente. E a etapa 3, posicionamento inseguro ou genérico. Isso também faz o seu cliente ficar distante de você, né? Você pode estar usando frases assim. Vou dar um exemplo aqui para você. Ó, faço acolhimento. Tá, se faz acolhimento. Mas para que que vai servir esse acolhimento? Para que é esse acolhimento, né? Ou sou terapeuta holística. Você pode estar no início do seu vídeo, você já deve estar colocando esses exemplos aqui que eu estou dando, né? Faço acolhimento, tarará, tarará. Sou terapeuta, tarará, tarará. Isso faz afastar o seu potencial cliente. Tenho atendimento online e presenciais. Ele quer saber da dor dele. Ele sempre vai querer saber da dor dele. Se você falar algo sobre a dor dele, isso vai conectar com ele. Se não, você no início você já está falando dessa maneira, é um erro, ok? Então vocês prestem atenção da maneira como vocês estão comunicando nas suas redes com seu cliente, com seu potencial cliente, né? Que está fazendo ele se afastar de você e não agendar, tá ok? E por que que isso afasta? Você não transmite clareza, tá? O ser humano, ele precisa de clareza. Eu vou dar um exemplo de mim mesma. Se eu não tiver clareza nas coisas que eu estou aprendendo ou fazendo, eu fico bugada. Qualquer ser humano fica. Todos nós precisamos de clareza, um passo a passo. Quanto mais minuciosamente é, destrinchado as coisas que vocês estão passando, em pequenas coisas, mas sendo simples e claro, o seu cliente ele vai ficar com você. Ele vai começar a ter mais afinidade, né, com o que você está falando, e ele vai ficar ali e, em um determinado momento, quando você falar algo que vai tocar realmente na dor dele, ele vai agendar com você. Então, quanto mais claro for a comunicação, mais clientes você terá na sua agenda, tá bom? E outra coisa, né? Também não transmite autoridade, tá? Quando você tem um posicionamento, tá? Aqui eu tô falando do posicionamento. Um posicionamento inseguro, tanto na sua bio, quanto em tudo, qualquer rede que você esteja. Tem que estar bem claro para ele o que você faz, o que você ajuda. Porque se não tiver, não vai passar autoridade, ele não vai te ver como uma autoridade naquilo que você está fazendo, ok? E parece mais do mesmo. Para ele, na cabeça do potencial cliente, vai ficar assim, parece mais do mesmo. Ela sempre está falando das mesmas coisas, é a mesma coisa sempre. Então, tem aí conteúdos também, né, diferentes, né, para que ele entenda que você ajuda ele, mas que cada momento você está falando de uma dor, que talvez ele tenha todas as dores, mas ele vai sempre te chamar para aquela dor que está mais latente nele, tá bom? Então, o que você, terapeuta, né, deve fazer na sua comunicação, né, para evitar esses erros que está afastando o seu cliente? Primeiro, seu cliente busca alívio da dor. Isso tem que estar bem claro na sua mente. Seu cliente busca alívio da dor. Ele não quer saber das suas técnicas, ele quer saber a dor que você vai resolver na vida dele. Se você não assistiu a aula anterior, eu falei sobre isso, né? Que
cliente, ele tá, eu mencionei, imagine uma ponte, o cliente está desse lado da ponte, ele quer ir para o outro lado. Você é a ponte, você que vai fazer com que, vai ajudar, né? Na realidade, você vai ajudar esse seu cliente a atravessar essa ponte e chegar do outro lado, que é o que ele quer resolver. Então, o que que ele quer? O alívio da dor, né? Então, ele está desse lado da ponte, ele está com dor. Ele quer atravessar, você é a ferramenta que vai ajudar ele a atravessar e chegar nesse alívio da dor, né? Então, todo cliente, ele quer o alívio da dor. É só isso que ele quer, o alívio da dor que ele está sentindo naquele momento. Então, você precisa fazer essa comunicação, né? Qual dor você resolve? E aí, quando você faz isso, ó, opa, é, ó, seu cliente ele busca o alívio da dor, não o nome da ferramenta que você usa. Então, ele não quer saber do nome da ferramenta. Ele quer saber do alívio da dor. Qual dor você resolve, tá? Então, você tem que fazer o quê? Comece a falar do quê? Dos sintomas, tá? Comece a falar dos sintomas do seu cliente. Do que ele sente, tá? Ó, você tem que falar dos sintomas que a pessoa está sentindo naquele momento. Um exemplo, a pessoa perdeu alguém, então ela está no luto. Se você, se você, a sua técnica, ela ajuda essa pessoa a passar por esse momento, né, com um pouco mais de leveza, porque a pessoa precisa viver o luto, né? Sabemos disso. Mas com mais leveza, com mais clareza, com mais consciência. Então, você faça esse tipo de comunicação. Traga essa consciência para o seu potencial cliente, né? As pessoas que estão ali para te ouvir. Porque ele vai entender que você consegue ajudar ele naquele momento, tá? Então, você precisa mostrar isso, dos sintomas que ele está tendo no momento. Exemplo, que eu vou dar aqui, da culpa. A pessoa se sente culpada por tal coisa. A pessoa tem culpa, às vezes aconteceu algo com alguém ou na vida dela e ela vem se culpando anos, né? Pode ser recente, pode ser lá atrás, mas ela vive com essa culpa no mental dela. Então, você tem que falar sobre isso, né? Mostre sempre o depois, como que ele vai ficar, entende? Que vai ficar muito mais fácil para ele conectar com você. Aí, o exemplo aqui, ó, que eu vou dar para vocês. Exemplo, que você pode colocar se você trabalha com culpa. Só um exemplo, aí você pode buscar o seu aí. Te ajudo a dormir melhor e parar de se culpar tanto por tudo. Entendeu? Às vezes a pessoa está ali se culpando por situações vividas na vida, né? Vários tipos de coisa. A pessoa acaba se culpando. E na realidade, às vezes a culpa nem é dela, mas ela pegou aquilo para ela e ela vive no mental dela com essa culpa. Então ela tem essa dor muito latente com ela. Então, ó, aí você pode colocar assim: te ajuda a dormir melhor, porque quando a pessoa tem a culpa, isso fica ali, ó, martelando no mental, martelando, vira e mexe, volta isso na mente, né? Nos pensamentos, aquela culpa, aquela culpa, aquela culpa. E às vezes pode estar até inconsciente. Aí a pessoa está sem dormir, está com insônia, vive com insônia quase a vida inteira, por algo que talvez aconteceu com ela lá na infância, ela já nem lembra mais, mas esse gatilho está lá com ela. E aí vai chegando a certa idade, ela tem insônia e ela não sabe o porquê. Nós, terapeutas, sabemos, né? Que está ali latente, que é para ela olhar para aquilo e se trabalhar. Mas ela talvez não saiba disso.
né? Não tem essa consciência. O único sintoma que ela tem é: eu tenho insônia. Ponto. Ela sabe que ela tem insônia, mas ela não sabe da onde vem, qual é a causa raiz disso. E aí, nós, como terapeutas, se você trabalha com essa temática aqui, né, de culpa, eu sei, eu tenho ferramentas que a pessoa consegue eliminar essa culpa e ter um sono melhor. Então, aí você pode colocar, te ajuda a dormir melhor e parar de se culpar tanto por tudo que acontece na sua vida. Porque assim, como ela já tem um gatilho de culpa, né, com ela, mesmo que inconsciente, ela tá com esse sintoma aí de não dormir, né, de insônia. E isso tá vindo, ela tá acarretando já vários tempos, dias, meses, anos, enfim. Só que ela não sabe onde está a causa raiz e você consegue ajudar, você tem essa ferramenta. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que falar disso, do que ela está vivendo, a dor que ela está, né, tendo, que é o quê? A insônia. E a pessoa, quando tem insônia, o que que ela quer? Ela quer deitar e dormir, né? Dormir melhor, dormir bem, né? Ter um sono saudável e por aí vai. A comunicação deve ser assim, clara, porque ela quer o quê? Ela está sem dormir. Ela quer dormir. Ela quer dormir melhor, dormir bem, exemplo, né? Tô dando aqui para vocês. E parar de se culpar, né? Então tá aqui, ó, te ajuda a dormir melhor e parar de se culpar tanto por tudo que acontece na sua vida. Porque de repente essa pessoa tem isso. Ela tá assim, se culpando por tudo na vida dela. Ah, porque, um exemplo, né? Se houve um divórcio. Ah, ele divorciou de mim, a culpa é minha, né? Meu marido foi embora, a culpa é minha. Ah, o meu filho, ele não mora mais comigo, que acontece muito, né? Os filhos crescem, vão, porque filhos é para a vida. Tem pessoas que não têm essa consciência, acham que o filho tem que ficar com ela até não sei qual idade, e aí acha que o filho não quer mais morar ali porque a culpa é dela, ela fez algo de errado, ou o filho nem casou, mas quis ir morar sozinho, acha que também a culpa é dela. Ah, eu não fui uma boa mãe, agora meu filho, né, ganhou o mundo, a culpa é minha, o que que eu fiz de errado? Enfim, tem N pensamentos que passam na cabeça das pessoas, né? Dos nossos potenciais clientes. E aí eles ficam se culpando, essa pessoa fica se culpando, né? E aí, quando você dá uma informação nesse contexto que ela está vivendo, né? Está se culpando na vida por tudo, tudo que acontece ela é culpada, né? Aí é quando você conecta com seu cliente, tá? E aí, o que que vai acontecer? Ele vai falar: caramba, é para mim, tá falando comigo. Você aí, terapeuta, já se deparou em várias situações assim, né? Quando você vê algo, assiste algo, aquele tema, né, de um vídeo, em qualquer canal, YouTube, Instagram, enfim, várias redes que tem por que nós temos, né? Você se deparou e falou: caramba, tá falando comigo, isso é para mim, já aconteceu comigo, acontece com todos nós, né? Então você precisa mostrar esse depois, como que a pessoa vai ficar, tá? Mostrar um pouco como ela tá agora e como ela vai ficar. E aí, quando você faz isso, e esse seu cliente vai conectar com você, vai falar: caramba, tá falando comigo, é para mim, ela sabe resolver o que eu tô sentindo. E aí você tem a atenção desse teu cliente, tá bom? Então, vamos lá, né? O que que o terapeuta deve fazer? Seu cliente, ele busca o alívio da dor, né? Soluções para a vida dele, você tem que trazer soluções para a vida dele, constantemente, tá? Coloque soluções na vida dele, mostre as soluções que ele vai ter. Um exemplo, vamos lá. Use linguagem emocional. Todo ser humano, ele vai se conectar
se você falar a linguagem emocional. Por quê? Somos emoções, né? Quando estamos, se deparamos com alguma situação que nos incomoda, tá lá no nosso emocional, não tá no racional, tá no emocional. Então, use linguagem emocional, porque com isso, né, contando histórias, contando metáforas, né? Deixa eu puxar para cá. Contando metáforas. Às vezes, em uma metáfora que a gente fala, você já conecta com ele, ele vai se conectar com você, porque usamos uma história, mesmo que seja uma metáfora, e ele se conecta, ele entende que você consegue ajudar, né, na vida dele. Espera gente, que aconteceu alguma coisa aqui de novo, igual da outra vez, continuando a chamada. Bom, eu acho que tá gravando. Tá gravando. Ai, da outra vez a minha aula parou no meio do caminho, pessoal. E veio a mesma notificação, não sei por que que isso está acontecendo. Mas vamos seguir, porque está continuando aqui. Então vamos lá. Contando histórias, né? Que nem eu falei, metáforas. Seu cliente vai se conectar com você, porque ele vai entender que você está falando com ele, tá bom? E o que que vai acontecer? Isso vai causar identificação. E ele pensa, isso é para mim, ela está falando comigo, entende? Por que que você precisa usar a linguagem emocional? E ele vai pensar isso, ela está falando comigo. Ou ele ou ela, né? Vai pensar, nossa, essa terapeuta está falando comigo. Então, eu vou continuar aqui com ela, vou seguir os conteúdos dela, vou assistir mais. Vou entender realmente se ela me ajuda e ele vai ficar ali e ele vai te chamar para agendar, tá bom? E outra coisa, mostre que você entende o que ele sente. Quando a gente mostra para o nosso potencial cliente que a gente entende o que ele sente, principalmente, é, você, terapeuta, já passou. O que você está ajudando hoje, você já passou na sua vida. Então, você realmente entende o que ele sente, né? E aí, você, quando coloca isso, né, ele vai entender que é para ele. Aí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, você sente que carrega o peso de todo mundo nas costas? Caramba, se você fala isso para uma pessoa, você consegue ajudar ela nisso, e você fala isso para ela vai falar: é isso que eu estou vivendo. Eu estou carregando um peso de todo mundo aqui nas minhas costas. Tipo, uma mãe, né? Vamos dar um exemplo de uma mãe. Uma mãe que faz tudo sozinha. Ninguém ajuda ela. Ela está com um peso gigantesco, né, em cima dela. Mesmo que seja um pouco inconsciente, mas assim, o consciente vai falar muito, esse peso tá nas costas dela, né? E aí ela vai falar assim: caramba, ela tá falando comigo, né? Nossa, realmente eu tô muito carregada, eu já estou estafada, eu não tô aguentando mais. Quando você faz essa comunicação, seu potencial cliente vai entender que é para ele, tá? Ou ela. E isso pode ser falta de limites emocionais. Você também pode comunicar assim, ó. Você sente que carrega o peso de todo mundo nas costas? Isso pode ser falta de limites emocionais. E na realidade é verdade, né? Porque essa pessoa que está com esse peso, ela não consegue dar limites.
né? Outro gancho. Ela não está conseguindo dar limite. Aí você pode falar isso, ó, você pode. Isso que você está sentindo pode ser falta de limites emocionais. Aí você vai com outras coisas. Você dá limite para o seu filho, né? Você tem organização com seus filhos? Eles entendem o que cada um precisa fazer? Porque quando a pessoa começa a dar limite, ela começa a delegar, né? Cada um tem as suas coisas para fazer e ela fica sem esse peso, né? Ela não fica sobrecarregada porque ela deu limite, ela delegou as coisas e aí cada um sabe o que faz, né? Cada um já entendeu o que faz, ela delegou, tem o limite ali, o que é para ela fazer, o que é para os outros fazerem, e ponto, já aliviou, ela já tirou um pouco do peso das costas dela, né? Embora sim, ela precise de um tratamento, mas quando você dá esse tipo de comunicação e começa a trazer conteúdo sobre essa temática, ela vai entender que realmente ela não está dando limite, né? Ela está com esse emocional dela aí, querendo, uma mãe querendo fazer tudo, tudo para todo mundo, ser aquela mãe que faz tudo, né? A mãe, sim, é acolhimento, né? A mãe protege, é acolhimento, mas ela também precisa dar limites, porque senão ela vai ficar sobrecarregada e acaba ficando doente, né? Então, traga essa comunicação que vai ficar bem clara para o seu potencial cliente, ok? E por fim, ó, etapa necessária para a sua jornada, né, como terapeuta. Vamos lá. O que que você precisa ter? Posicionamento claro, né? De tudo que falamos aqui, seu posicionamento tem que estar claro, tá? Por quê? O seu posicionamento claro. Deixa eu só fechar aqui. Ó, porque vai gerar mais confiança, ok? Você vai gerar mais confiança para o seu potencial cliente. Gerando mais confiança, você também tem que focar mais no seu público, tá? Posicionamento claro, o que que acontece? Gera mais confiança, você também tem que ter foco no seu público. Tem terapeuta que ainda não tem foco, quer falar para todo mundo, tá? Mas precisa ter um público específico. E você precisa falar sobre, né, e focar também no problema barra situação, vou até colocar aqui, problema barra situação que você resolve, né, na vida do seu potencial cliente. Assim, vai ficar muito mais fácil do seu cliente entender o que você faz na vida dele, qual a transformação que você traz para a vida dele, tá bom? O exemplo aqui, eu tô até perdida. Ó, ajudo mulheres que vivem, vamos lá, vou ajustar aqui. Ajudo mulheres que vivem em estado de alerta. Olha só essa frase aqui. Quem não conhece aí uma mulher que vive em estado de alerta? Parece o quê? Que tudo vai acontecer na vida dela, né? Ela fica naquele estado. Tudo vai acontecer com ela. Ela está em estado de alerta. Ela tem medos, aí ela tem um monte de coisa aí. Ela vive no estado de alerta. Quando você fala isso, ajudo mulheres que vivem em estado de alerta. Bingo. Ela vai entender que você fala para ela.
a retomar o controle emocional. Porque quando a pessoa ela vive em estado de alerta, consequentemente o emocional dela está todo bagunçado, todo abalado, todo destruído, por N situações, né? E aí depende para quem você está falando. Por isso que você tem que ter um posicionamento claro. Para quem que eu falo? Eu ajudo mulheres que estão passando pela dor da perda. Eu ajudo mulheres que estão passando por situações de relacionamento, né? Eu ajudo mulheres que estão, vamos lá, passando por momentos depressivos, né? Eu ajudo mulheres que estão, que vivem com, deixa eu pensar aqui, que vive, com ansiedade, que vivem ansiosas, né? Gente, tem N coisas que dá para fazer. Pegando esse exemplo aqui, você vai encaixar aí no seu, no que você ajuda, e você vai conseguir formular aí o que você precisa comunicar. E aí você fala, né? O que você ajuda e como a pessoa vai ficar. É o antes e o depois, tá? Então, ajudo mulheres que vivem em estado de alerta a retomarem o controle emocional. Porque é o final da ponte, o controle emocional. Ela quer isso, ela quer ter um controle emocional, né? Então, quando você faz esse tipo de comunicação, ela vai falar: poxa, é para mim, ela consegue me ajudar. E aí você vai converter esse cliente para você, né? E todos os outros que têm essa mesma dor, tá? Porque isso aqui tem milhares de pessoas que sentem. E ela só precisa de um conteúdo, de você falar, de você comunicar, para que ela comece a te seguir e vire o seu potencial cliente. Tá bom? E aí, gente, vocês entenderam, né? Ajudou aí esse conteúdo ou não, né? Fale aqui para mim, tá? Se você entendeu isso aqui, quando você entende tudo isso aqui que eu passei, né, para vocês, o que o terapeuta tem que entender, né, qual a etapa, né, necessária que você precisa entender da sua jornada como terapeuta, se você entender um pouco disso, você já consegue dar uma modificada aí e falar com mais clareza para o seu potencial cliente. E aí você acaba fazendo o quê? Né? Evitando de afastar o seu potencial cliente. Então, vamos recapitular aqui, né? O que você pode estar acontecendo com você aí e você não tinha clareza até esse momento dessa aula, né? Você podia estar falando como profissional, que foi tudo aquilo que eu falei, né? Opa, falando como profissional, fazendo, ensinando demais, dando conteúdo demais, muito técnico, tá? Isso é um erro. E o seu posicionamento, né, poderia estar inseguro ou pode ainda estar inseguro, então reveja isso, tá? Porque tudo isso vai afastar o seu cliente de você. E aí, o que você, terapeuta, deve fazer, né? Deve entender que o seu cliente, ele busca alívio da dor dele, né? Ele quer solução para a vida dele, e você precisa mostrar que entende o que ele sente. Quando você faz isso, você gera muita conexão com o seu cliente, tá? E tem o posicionamento claro, né? Porque aí, na mente do seu potencial cliente, vai ficar muito claro o que você realmente ajuda ele, né? E foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje foi essa.
tá? Dos erros que você precisa, evitar na sua comunicação, tá bom? Então, evite esses erros, isso é muito importante. Tem gente que não dá importância para isso, acha que não é, que isso não tem nada a ver, mas isso tem tudo a ver, a nossa comunicação como terapeuta tem tudo a ver com a atração de cliente, tá? Ou o afastamento dele. Então, preste atenção nos conteúdos que você anda postando. Se você não entende sobre isso, né? Continua assistindo aqui a aula semanal, que é toda quinta-feira, às 17 horas. Eu sempre vou estar trazendo temas, né? Para que o terapeuta entenda como ele precisa estar posicionado, né? Como precisa mostrar para o seu cliente que você consegue ajudar ele, né, nessa transformação que ele está buscando, tá bom? Deixa eu parar de apresentar aqui. Então, é isso, gente. Vocês precisam evitar esses erros, porque quando nós evitamos esses erros, né, ajustamos a nossa comunicação, o nosso potencial cliente, ele vem muito mais qualificado, tá? Ele vem aquele cliente que realmente ele quer aquela cura, né, para a vida dele, né? E todos esses erros, eles têm um ponto em comum, tá? Qual é o ponto em comum que tem? A falta de clareza, tá? Quando você tem esses erros aí na sua comunicação, é falta de clareza. E aí você precisa ter clareza e mostrar clareza para o seu potencial cliente, né? De como. Porque assim, se você não tem essa clareza, se você não traz tanta clareza assim na sua comunicação, o seu cliente, ele não enxerga valor, tá? Ele não enxerga valor em você, no seu serviço, nos seus atendimentos. Então, tenha muita clareza no que você vai comunicar para o seu potencial cliente, tá? E sempre comunique transformação, tá? Nunca deixe de fazer isso. Sempre comunique a transformação que você vai fazer na vida dele, tá? Usando a emoção e focando muito na dor real que ele está sentindo no momento, tá? Porque ele tem uma dor real, né? Que ele sente. Então, foque na dor. Se você ajuda ele naquela dor, foque sempre na dor usando emoção, tá? E o terapeuta com a comunicação clara, você começa a parar de afastar o seu cliente, entende? Quando você tem a comunicação clara, grava bem isso aí. Terapeuta com a comunicação clara, para de afastar o cliente, tá? O que que vai acontecer? Ele começa a atrair o cliente, né? Os que já te seguem e os novos clientes que vai chegar, né, na sua rede, que você transmite essa comunicação, tá bom? E é isso, gente. Nossa aula de hoje foi essa, tá? Na próxima quinta-feira tem mais aula, tá bom? Toda quinta-feira, às 17 horas, tem aula. Ai, travou aqui para mim, gente, espera aí. Não sei o que aconteceu aqui que travou. Toda quinta-feira tem aula, tá? Às 17 horas.
Todos aqui são muito bem-vindos. Eu quero agradecer, tá, por todos que compareceram à aula aqui hoje. Muita gratidão. E na próxima quinta tem aula às 17 horas, tá bom? Para terapeutas que querem atrair e gerar resultado para seus clientes. Um beijo e fiquem presentes lá no meu Instagram, @biaterapeuta quântica, tá? Lá eu vou postar o próximo tema da aula da semana que vem, ok? E já vou deixar o link lá para que vocês, terapeutas que querem começar a atrair e gerar resultado para seus clientes, venha participar da aula, venha entender um pouquinho dos conteúdos que eu estou trazendo aqui, que pode te ajudar a fazer esse alinhamento todo aí, você como terapeuta, tá bom? Um beijo e até mais, gente. Tchau, tchau.